Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Peço à nobre vereadora Rosa Fernandes a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª sessão extraordinária, em 23 de junho de 2020, presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 15 horas, com a presença no plenário dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Babá, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto. A presidência dá conhecimento ao plenário de requerimento da lavra do senhor vereador doutor Jairinho, que requer a convocação de sessão extraordinária para o dia 23 de junho de 2020, 18 horas e 5 minutos, para a discussão e votação do projeto de lei complementar número 174 de 2020. Esgotado o tempo destinado à presente sessão, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para hoje, às 18 horas e 5 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei complementar número 174 de 2020. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passamos ao expediente para a comunicação de liderança, vereador César Maia. Muito obrigado. Pedi para dar como lido e transcrever no Diário Oficial. Muito obrigado. Acolhido. Fica franqueada a palavra. Lição, senhor presidente. Brizola é o primeiro com a palavra. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente. Na sessão da Câmara, mais uma vez, fui acusado de intolerância religiosa pelos representantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Na visão deles, além de intolerante, tento sistematicamente desmoralizar a imagem do bispo Edir Macedo. Eu vou repetir aqui algumas questões que já abordei recentemente sobre o bispo Macedo. Talvez eles se esqueçam que a própria Igreja Universal do Reino de Deus começou sua trajetória atacando as religiões de matrizes africanas. Eu vou refrescar a memória deles agora, e gostaria muito de ver o vereador João Mendes Jesus, que eu estou vendo que não está aí, né, e a vereadora Tânia Bastos, mas tenho certeza que depois vão ver, né? E o que eu queria dialogar com eles é o seguinte: mostrar o que eu discuti aqui foram frases do próprio Edir Macedo, não eram minhas. A intolerância não é minha. E eu queria saber se João Mendes Jesus, vereador, e a vereadora Tânia Bastos concordam com essas afirmações que eu vou colocar aqui agora. Eu vou citar aqui trechos de 2 livros do Edir Macedo, O Nada a Perder e o livro Orixás, Caboclos, Guias, Deuses ou Demônio, na qual eu já tinha feito esse discurso. Eu vou refazer. Né? No segundo livro, O Nada a Perder, no capítulo Demônios Existem Sim, Edir Macedo escreve, abre aspas, o Brasil vivia o culto exacerbado aos símbolos de veneração dos espíritos, fecha aspas. Abre aspas. Creio que essa foi uma das primeiras revelações divinas no trajeto da Igreja Universal. 2 pontos. Desenvolver uma estratégia de enfrentamento feroz e direto ao mal, como nenhuma outra instituição faz no mundo. Fecha aspas, hashtag Edir Macedo. Abre aspas. A primeira declaração de guerra aconteceu no nosso programa de rádio metropolitana, que herdava uma audiência de uma famosa atração espírita. Ao vivo, eu convoquei, isso Macedo, né? Aspas, né? Eu convoquei os ouvintes a assistirem na igreja ao desafio dos deuses. O Deus da Universal contra os espíritos que provocavam doenças e sintomas de possessão e que eram anunciados ali como anjos evoluídos de proteção, fecha aspas. No livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, o fundador da Universal diz o seguinte, abre aspas, né? O espiritismo é a mais sórdida e destrutiva doutrina que o mundo já conheceu, fecha aspas. Abre aspas. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Kardecista, Bezerra de Menezes, esoterismo, e entrou acho que até o Olavo, né?
etc. São apenas nomes de seitas e filosofias usadas pelos demônios para se apoderar das pessoas que eles recorrem, ora buscando ajuda, ora por mera curiosidade. Fecha aspas. Outra aspas. Todas as pessoas que se alimentam dos pratos vendidos pelas famosas baianas estão sujeitas, mais cedo ou mais tarde, a sofrer do estômago. Quase todas essas baianas são filhas de santo ou mães de santo, que trabalham a comida para terem boa venda. Algumas pessoas chegam a vomitar as coisas que comeram, mesmo que isso tenha sido há muito tempo. Fecha aspas. Outra aspas. Os maiores médicos do Rio de Janeiro já chegaram à conclusão de que o espiritismo é a maior fábrica de loucos que existe. Fecha aspas. Abre aspas. Quando Satanás ganha um convertido para o espiritismo, seu passo seguinte é alimentá-lo com suas próprias doutrinas, que são mentiras absurdas. Fecha aspas. Abre aspas. Se o povo brasileiro tivesse os olhos bem abertos contra a feitiçaria, a bruxaria e a magia, oficializados pela Umbanda, Quimbanda, Candomblé, kardecistas e outros nomes, que vivem destruindo as vidas e os lares, certamente seríamos um país bem mais desenvolvido. Fecha aspas. Ora, foi a Universal que cresceu disseminando intolerância e ódio, fazendo discursos preconceituosos contra a influência cultural africana em nosso país. Aliás, falando em África, em Angola agora, os bispos e pastores da Igreja Universal se rebelaram contra a direção brasileira da Igreja Universal. Eu vou concluir. Ou seja, se rebelaram contra a direção brasileira da Igreja lá. Eles tomaram 42% dos templos e acusam a Igreja do bispo Edir Macedo de... Ora, vejam bem, o que eles estão sendo acusados? Vou concluir agora em 20 segundos. A Igreja Universal do Reino de Deus está sendo acusada pelos pastores e bispos angolanos de racismo, obrigação para fazer vasectomia, evasão de divisas. Então, parece que não sou eu, vereador João Mendes e Tânia Bastos, que estou contribuindo para desmoralizar a imagem do bispo Macedo. E eu gostaria uma única questão, que vocês respondessem para mim, tivessem a hombridade de responder sim ou não, se vocês concordam com essas afirmações que fiz agora. Eu espero na próxima terça-feira, que parece que hoje aqui vocês nem vão dar o ar das suas presenças. Com a palavra, o vereador Tarcísio Mota. Escrevi, tá, presidente? Fernando William. O vereador Fernando William se inscreveu primeiro, e o Raimon também, presidente. Eu estou depois do Fernando William e do Raimon. Não tem problema com a ordem, não, Tarcísio. Está tranquilo. Está tranquilo. Sim, eu falar antes, não tem problema, mas tudo bem. Senhor presidente, eu queria também a minha inscrição, por favor. Então, com a palavra, o vereador Raimon. Não, o Fernando William, que eu estou me preparando aqui. Fernando William. Eu pedi a inscrição agora. Ok, Babá. Bom, eu havia até solicitado a minha inscrição para tratar de um tema que foi abordado ontem na imprensa, que é com relação aos recursos que, em princípio, estavam destinados pela lei do ISS, que é a nossa lei Rouanet a nível municipal, para a área de cultura, algo em torno de 54 milhões e 700 mil reais, dos quais 38 milhões já haviam sido disponibilizados pelas empresas, dos quais somente 5 milhões haviam sido entregues aos produtores culturais, aqueles que, enfim, apresentaram os seus projetos e tiveram seus projetos aprovados, e tudo levando a crer que, quando nós votamos, e votamos de boa fé, votamos na boa intenção de que estaríamos dando ao prefeito, né, ao montar o Caixa Único, né, liberar os recursos dos fundos, né, e os recursos destinados especificamente a cada uma das áreas, nós pudéssemos estar contribuindo com o prefeito para que ele pudesse enfrentar a pandemia, né, com liberdade de recursos e pudesse, ao mesmo tempo, pagar os servidores em dia, que era a nossa maior preocupação naquele momento. Me parece, pelo menos essa é a informação que a imprensa passa, de que a prefeitura vem se utilizando, né, da lei que nós votamos no sentido de contrariar, né, o espírito da lei
do ISS, negando aos produtores culturais os recursos que são a eles destinados através das empresas, né, e que, enfim, de acordo com a legislação, diminui a cobrança do ISS e os recursos do ISS são repassados, né, ao Fundo Municipal de Cultura para Pode ser colocar desproporcional. Babá, você está com o livro aberto aí. Isso me preocupa muito, né? Vai um pouco de encontro até a fala que o vereador Leonel Brizola fez. Ontem, inclusive, eu fiz uma live a esse respeito. Nós temos tratado a cultura no Brasil, o Estado nem se fala, porque o Estado é uma empresa completamente falida, quebrada, né? A gente só ouve coisas ruins do Estado, lamentavelmente, pelo menos nos últimos anos, mas a prefeitura parece que está indo no mesmo caminho, ou seja, de negar a cultura como um instrumento fundamental, decisivo, né, de fortalecimento da identidade do povo carioca e fortalecendo, né, a identidade do povo carioca, fortalecer a identidade do povo brasileiro. A cultura afro-africana, ela nos chegou dramaticamente através da escravidão, mas ela se integrou à nossa realidade, né, e se integrou de uma forma extremamente salutar, positiva. Nós devemos grande parte da nossa música à influência, enfim, dos negros africanos, devemos grande parte dos nossos alimentos, devemos grande parte, enfim, da nossa cultura em geral, né, à influência africana. E no campo religioso também é preciso dizer, né, que há um segmento razoável, importante, talvez cada vez mais diminuto, exatamente pela influência. Machado de Assis, vereador. Machado de Assis, e tanto André Rebouças, e tantos outros que, né, destacaram aí, contribuindo significativamente, não só para a nossa cultura, mas para o desenvolvimento do nosso, enfim, do nosso país, né, da nossa cidade, do nosso estado. Podíamos falar vários outros aí, né, Lima Barreto e tantos outros que tiveram contribuição na literatura, em diversas outras áreas, agora na música, Gilberto Gil, enfim, a Bahia. Esporte. No esporte, então, Pelé e tantos outros. Então, quando se nega, né, a cultura de um povo, quando se nega a identidade, a carteira de identidade de um povo, nós fragilizamos esse povo no sentido de que ele se submeta, não é, a eventuais dominações, não só culturais, mas por trás da dominação cultural vem a dominação econômica, vem a dominação, né, política. Né? Eu sei que meu tempo está se esgotando, mas eu lembro de um fato importante, que talvez poucos conheçam. Quando o Nixon perdeu a guerra no Vietnã, ele fez um discurso no Congresso, né, e nesse discurso ele diz que os Estados Unidos deveriam cuidar tanto, né, do armamento, né, do poder bélico, quanto da cultura dos povos, né, que, de certa forma, sofriam influência dos americanos. E ele queria dizer exatamente, né, que, ao descuidar, né, da cultura, do fortalecimento da cultura desses povos, da fragilização da cultura desses povos, ele tornava esses povos mais dóceis, né, à visão que tem o capitalismo norte-americano em relação aos países da América Latina, aos países da África, aos países da Ásia, de outras partes do mundo. Então, eu quero que nós façamos uma reflexão, eu convoco aí a todos os colegas vereadores, no sentido de, parece que o colega Rafael já fez um decreto legislativo, não sei se o decreto legislativo caberia nesse aspecto, mas nós deveríamos tomar alguma iniciativa no sentido de sugerir ao prefeito que não confiscasse, digamos assim, todos os recursos disponíveis para a educação, porque hoje nós estamos vendo aí, principalmente por conta da pandemia, né, há uma imobilidade do setor cultural, né, com muitos artistas passando fome, principalmente na área de música, de teatro, enfim, passando dificuldade, necessitando de bolsas de alimento. Né? Eu acho que o prefeito, num momento como esse, deve levar em conta a realidade dessa parte desse segmento e não deixá-los na situação de penúria em que eles se encontram.
talvez valesse a pena uma conversa com o prefeito e, se fosse o caso, até um projeto de lei, né, que desvinculasse essa parte dos recursos disponíveis à cultura para que eles pudessem ajudar aí, né, a esse setor cultural do Rio de Janeiro. Obrigado. Com a palavra, vereador Raimon. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores presentes aqui na nossa sala, no nosso debate, na nossa sessão desse dia 25 de junho. O vereador Fernando Ilha, com muita propriedade, lembra da importância de se respeitar os processos de construção de vida digna para os trabalhadores da cultura. O tema que o vereador Fernando Ilha traz, a propósito, ele é um tema que tem ganhado as redes sociais, tem ganhado também a imprensa escrita, a imprensa falada, e a gente tem uma preocupação. A preocupação é que, na verdade, houve um processo de captação de recursos por algumas instituições, por alguns grupos teatrais, por alguns grupos culturais, e esse recurso que foi captado, né, parece-me que agora há uma intenção de se fazer um outro uso, senão a destinação para aqueles que o captaram. Esse é um debate que deve ser feito junto à Secretaria Municipal de Cultura, né? E aqui na sala nós temos os 3 vereadores da Comissão de Cultura, a vereadora Rosa Fernandes, o vereador Tarcísio e eu, somos 3 vereadores que temos trabalhado, e muito bom, viu, Fernando Ilha, que você levante isso, que nos alerta, né? Eu ontem conversei com a Gabi de Saboia, trouxe essas questões da PTR, né? E eu disse a ela que a gente ia conversar. Eu acho que nós, da Comissão de Cultura, e aberto, claro, ao vereador Fernando Ilha, a todos os vereadores, nós devíamos, de fato, abrir um debate sobre isso. Compreender como é que a gente... Primeiro, assim, a Prefeitura não tem cuidado da proteção social de artistas. Nós temos a turma do audiovisual, nós temos o pessoal da arte pública, o pessoal da música e diversos segmentos do teatro, da dança, das diversas linguagens, o melhor de todas as linguagens. A gente sabe que esses trabalhadores da cultura têm passado muita dificuldade e a Prefeitura não tem levado em consideração, levado adiante o projeto de lei aprovado nessa casa, apresentado pelo vereador Tarcísio, e depois tendo coautoria de diversos vereadores, de todos nós, certamente, que estamos aqui na sala nesse momento, e a Prefeitura não tem levado em consideração. Então, acho que a gente devia, viu, Tarcísio e Rosa, bater um papo sobre isso e tentar abrir, não sei se um debate público, uma audiência pública, uma conversa com a Secretaria de Cultura, para a gente tratar desse tema que a PTR vem levantando para nós. Esse é o primeiro ponto. Depois eu queria tocar... Só uma observação. Rosa, eu falei seu nome, e como eu estou com o Tarcísio aqui na telinha, eu acabei falando Tarcísio, não falei Rosa, mas eu acho que eu disse seu nome também. Pois não, meu bem. Claro. Até porque eu e Tarcísio, a gente é muito parecido. Então, assim, só para dizer, pelo menos no gênio, né? Você tem gênio bom e eu gênio ruim. Eu acho perfeita a tua colocação. Eu quero te dizer mais. O secretário, e aí eu quero fazer essa observação que eu acho que é importante. O secretário de Cultura tem sido uma pessoa muito participativa. É claro que ele não pode fazer muita coisa, porque não tem retaguarda, não tem recursos, mas eu estou muito bem impressionada com o secretário e com a atuação dele, a disponibilidade dele de estar sempre nas nossas reuniões, ouvindo. Isso já é um grande passo, já é um mérito que merece o nosso reconhecimento. Era só esse parênteses que eu queria fazer, porque eu acho que é importante a gente elogiar aqueles profissionais que têm compromisso com o cargo que ocupam. Obrigada, Raimon. Eu acho que você está corretíssima, Rosa. Eu acho também, que, viu? de fato, o secretário tem tido muita sensibilidade e não tem fugido, né, Rosa? Não tem fugido dos debates. Tem dado a sua presença de maneira muito magnânima. Depois Viu, Tarcísio, como eu também sou calma, igual a você? É raro, mas acontece. Só é diferente no gênio e no gênero. O resto é tudo junto. Com exceção do carnaval, mas tudo bem. Escuta só. Então, eu queria dizer, presidente, e vereadores também, uma outra questão que, para mim, é assim, eu estou um pouco,
não é bem dizer de alma lavada, porque não pode estar de alma lavada um parlamentar de uma cidade que tem 6.000 mortos. Nós, por mais que tenhamos coisas a comemorar, a gente sempre, quando a gente comemora, a gente tem lembrado dos que sofrem, né? E tem 6.000 pessoas mortas nessa cidade, e quero dizer aqui com muita clareza, muitas dessas mortes eram mortes evitáveis. Evitáveis. Não fossem os desmandos, desde o presidente da República até a Prefeitura do Rio de Janeiro. Que pena. Mas eu quero dizer uma coisa, presidente, e eu sei que meu tempo esgotou, mas eu vou tomar mais 30 segundos, se o senhor me permite. Eu queria dizer uma coisa que, de fato, me deixou muito feliz essa semana, que foi a audiência pública da educação. E ontem, conversando, eu fiz uma reunião com alguns professores e a gente teve uma ideia assim, que eu acho que vai pegar, viu, Tarcísio, Rosa, vereadores que aqui estão. A gente tem que dizer para os professores que, quando tem audiência pública da educação na Câmara Municipal, normalmente, quando é presencial, a secretária leva o seu staff e não há autorização para que os professores sejam liberados para assistir às audiências públicas, o que é, de certa forma, compreensível, embora em alguns momentos a secretária deveria, sim, liberar para a audiência pública pelo menos uma representação do segmento de professores, de educadores, etc., e de alunos também. Mas aí os professores estão dizendo, e isso tem sido uma corrente, a gente lançou essa ideia, essa ideia está correndo, né? Quando houver audiência pública presencial na Câmara, as professoras do município vão fazer a seguinte coisa, né? Muitas já estão aderindo. Vão abrir o laptop em cima da mesa e dizer para os seus alunos, hoje a gente vai usar 1h e meia da nossa aula para participar de um debate, de uma audiência pública que está acontecendo na Câmara, porque isso está tocando a nossa vida. Veja o que nós ganhamos com essa audiência pública, que tinha 9.000 pessoas assistindo. Acho que podemos, de fato, trabalhar muito, né? E os membros da Comissão de Educação, a quem eu reputo maior respeito, maior alegria de tê-los aí na comissão, né? E estou falando aqui, não sei se o vereador Célio e o Maná estão aí, mas Tarcísio sei que está, mas aos três, eu acho que vocês têm aí uma baita ferramenta na mão. Nas audiências públicas, quando elas forem presenciais, a gente tem que tentar incentivar ao máximo os professores e professoras para que abram seus laptops em cima da mesa, os seus telefones celulares, seus tablets, digam, estou encerrando, e digam aos seus alunos, hoje a nossa aula vai constar de uma audiência pública, porque estão falando sobre a nossa vida, sobre a nossa formação, sobre a nossa educação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa ter avançado um pouco na hora. Com a palavra, o vereador Tarcísio Mota. Presidente Jorge Felipe, eu, Paulo Pinheiro, gostaria de me inscrever, tá bom? Obrigado. Okay, Paulo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, trabalhadores desta casa que nos auxiliam nesta sessão virtual e todos aqueles cidadãos que nos acompanham aí pela Rio TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde. Eu vou seguir aqui o debate no tema da educação. O tema da cultura é um tema muito importante, tenho falado dele bastante, vou retornar a ele em alguns momentos, mas gostaria de falar do tema educação, que foi esse último tema falado agora pelo nobre vereador Raimon. E temos um novo ministro da Educação. Foi nomeado hoje. É aquele secretário do Paraná? Não, o professor Carlos Alberto Decotelli. Vou dar uma olhada depois, mas, na minha opinião, nobre vereador César Maia, o problema da educação brasileira não vai se resolver com aquele que hoje ocupa a cadeira... Fundo Nacional de Desenvolvimento, é o mesmo. É o que geria a pasta do FNDE. Não vai se resolver o problema enquanto aquele que ocupar a cadeira da presidência for quem hoje a ocupa. Né? Isso, a educação não vai se resolver com um bom ministro. Precisa mudar o governo como um todo. E eu nem sei se ele é bom, só para... Também não sei, não. Aplausos, Tarcísio. Aplausos, Tarcísio. Aplausos. Mas vamos lá. Mas, de qualquer forma, uma boa notícia dada no calor da hora aqui. Mas vamos lá. Na segunda-feira, a gente viu aqui, né, e as 9.000 pessoas que estavam assistindo também viram, de que a data marcada para o início do retorno às aulas havia sido marcada sem qualquer planejamento. E este é um elemento importante. Cabe a nós, vereadores, fiscalizar o Poder Executivo, e é muito grave quando, diante de uma situação tão difícil quanto essa, o planejamento está tão atrasado para que aconteça. O que nós vimos foi que houve a Secretaria Municipal e a Prefeitura colocou o carro na frente dos bois, para usar, né, o ditado. Se marca a data sem que haja um plano para poder resolver os problemas que certamente acontecerão.
E isto é grave, muito grave. Nós entregamos um documento formulado por vários vereadores que estão aqui presentes, vereador Raimon, vereador Brizola, vereador Marcos Paulo, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Babá, né, vários vereadores, nós elaboramos, vereadora Luciana Novaes, elaboramos um documento que dizia isso. Não é possível marcar data para o retorno às aulas sem que as condições para que esse retorno estejam estabelecidas. Só que o problema da falta de planejamento aparece também em outros assuntos. Por exemplo, a questão da distribuição das cestas básicas ou das tímidas iniciativas de segurança alimentar que o governo Crivella teve a partir da questão das escolas e do dinheiro da merenda. Teve de tudo nesse processo. Primeiro foi o cartão com R$100 distribuído na escola. Aí começamos a ouvir que o cartão tem dificuldades de recarga. Ora, por que se optou pelo cartão se não se previu antes esse tipo de situação que seria necessária para isso? Havia a questão, inclusive, dos pais com mais de um filho, uma confusão tremenda dessa história. Depois se passou para a cesta básica. E aí as informações absolutamente truncadas. Quem vai receber a cesta básica, quem não vai, quem está recebendo duplicado, porque tem várias secretarias da prefeitura entregando cesta básica sem que haja uma política estrutural, falta de planejamento, falta de ação decisiva, coordenada, que um governo precisa ter. Hoje, inclusive, era um dos prazos para que essas cestas básicas fossem entregues, mas o tempo inteiro a gente não sabe bem ao certo em que pé que está a licitação e como é que está a compra e como é que será a entrega. Não tem transparência, não tem planejamento. E aí hoje nós temos uma outra situação. Nós começamos a receber denúncias, notícias, de que a empresa Agilicorp está rescindindo amigavelmente contratos com algumas CREs. Ao contrário do que a secretária afirmou quando nós perguntamos em 2 vezes isso, o que está acontecendo é demissão de trabalhadores da educação, trabalhadores concursados nesse momento. Vários desses trabalhadores estão sendo convocados para fazer o processo demissional. E isso no meio da pandemia, além de prejudicar a situação, gerando mais desemprego, falta de renda, falta de condições para o trabalho, prejudica qualquer tipo de planejamento de retorno às aulas, porque você está demitindo exatamente trabalhadores necessários para construir um protocolo de limpeza e manutenção das próprias escolas. E olha, que eu queria entender qual é o motivo de uma suposta crise financeira da Agilicorp. De 2012 para cá, a Agilicorp já recebeu da Prefeitura do Rio de Janeiro 542 milhões de reais. O total de contratos da Agilicorp chega a 715 milhões. Só para a gente ter uma ideia, na gestão Crivella, a Agilicorp fechou contratos com a Prefeitura, 145 contratos com essa empresa. E desses 145 contratos, 119 foram com dispensa de licitação. Por si só, isso já é uma demonstração de falta de planejamento, essa quantidade absurda de contratos com dispensa de licitação. Essa mesma empresa, a Agilicorp, está sendo denunciada, inclusive, por atrasar pagamentos de trabalhadores no Hospital Salgado Filho. Essa mesma Agilicorp, eu vou já encerrar, esse é o meu último assunto, tem relação direta com uma outra empresa que ficou muito famosa no noticiário, com a empresa Mazan, aquela dos guardanapos, da farra dos guardanapos da cabeça, né, envolvendo a gestão Sérgio Cabral. E a gente ainda tem outros problemas, indícios. Uma das empresas que ganhou contrato para distribuição de cestas básicas é uma outra empresa muito famosa, a Milano. Né? A Milano, envolvida em diversos escândalos. O Tribunal de Contas do município já apresentou à SME questionamentos sobre compra de uniformes e materiais com as escolas fechadas. Nós temos indícios e tivemos denúncias sobre compra de álcool gel superfaturado. Temos essa confusão completa na distribuição das cestas básicas. Contratos que agora são rescindidos, gerando desemprego e dificuldades, porque a gente precisa de mais gente nas escolas para conseguir o pato. São muitas decisões equivocadas, falta de planejamento. Quem vai pagar o pato por isso são as crianças das nossas escolas, são os cidadãos da nossa cidade, e isso não pode continuar acontecendo. Está certo que esse governo Crivella é um governo que nunca planejou nada, me parece, mas está passando dos limites nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Vereador Babá. Babá não está na sala, não? Ele estava. Presidente, boa tarde. Senhor presidente, estou presente aqui. Com a palavra, Babá, pode falar.
Mas se o Marcos Paulo puder falar de mim e der tempo para eu falar, não tem problema. Não, Babá, é só confirmar que eu estou inscrito, Babá. Paulo Pinheiro antes. Paulo Pinheiro, com a palavra. Tá, mas eu estou inscrito, presidente? Está escrito. Está sem som, Paulo. Babá cedeu a palavra, foi isso? Entendeu? Passe à minha frente, depois eu falo. Pois não. Obrigado. Obrigado, Babá. Pois, Paulo. Obrigado, presidente. Paulo Pinheiro. Boa tarde a todos os vereadores, a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu vou falar um pouco, queria tentar falar um pouquinho. Tarcísio, o Raimon falaram sobre educação. Eu queria falar um pouquinho sobre a saúde, sobre a pandemia numa visão geral. Vou falar iniciando pelo Ministério da Saúde. Eu queria ver se, da mesma maneira que o Tarcísio foi interrompido pelo ex-prefeito César Maia, com a notícia que tem um novo ministro da Educação, eu esperaria que o prefeito César Maia me interrompesse, dizendo que também há um novo ministro da Saúde. Parece que não, mesmo que fosse um almirante, não fosse um general. Mas parece que não vamos ter... Gente, preciso falar contigo urgente. Então, Babá, afasta o microfone. Então, nós assistimos ontem algumas reuniões que são lastimáveis, que desnudam essa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, da pandemia e da atuação do governo federal em relação a isso. O ministro do TCU falava ontem sobre o que é o Ministério da Saúde hoje. Ele chegava com uma certa veemência a dizer que não há, em determinados momentos, não há um profissional da área de saúde, não há um cientista, não há um profissional médico, enfermeiro ou outro profissional da área da saúde que possa vir a público explicar o que está acontecendo. Apareceu um cidadão ontem, dando uma entrevista, o suposto secretário de Vigilância em Saúde, dizendo que eles se enganaram, que parecia que a curva estava diminuindo, mas foram surpreendidos. Olha, só o Ministério da Saúde brasileiro se surpreende que, após governos estaduais e governos municipais terem flexibilizado irresponsavelmente o isolamento social, os casos voltam a aumentar. Só o Ministério pode se surpreender com uma coisa dessa. O que nós estamos vendo, meus amigos, e temos falado aqui, não estamos nem tentando discutir a questão do município do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro. Estamos falando no geral. Os exemplos estão aí dos últimos dias. Aqueles governos que, pressionados pela área econômica, todos entendemos que todo mundo precisa trabalhar, todos entendemos que o governo deveria ajudar as pessoas com um colchão de proteção financeira, e não fez dessa maneira, nem a Prefeitura do Rio, nem o governo do Estado do Rio, nem o governo federal, fez o suficiente necessário para manter essas pessoas, como também para manter os pequenos empresários, aqueles que estão falindo por causa desse problema. Não fez. Mas era necessário entender o que significa isso. Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, todos esses locais estão retrocedendo, estão voltando atrás. E como eu tenho dito constantemente, eu pelo menos não quero ouvir do prefeito Crivella uma declaração desse tipo. Realmente nós começamos a isolar, a flexibilizar o isolamento de uma maneira errada. Vamos voltar atrás, não adianta mais. Ele só vai fazer isso quando ele tiver um passivo de mortos e de casos novos acima do esperado. Nós esperamos que ele entenda que, por mais linda que seja o trabalho que ele apresentou, as regras de ouro são maravilhosas, o visual que ele apresentou é muito bonito, mas elas não conseguem ser cumpridas. Ele não conseguiu, em momento algum, fiscalizar o transporte coletivo. Chegou ao ponto de cobrar dos motoristas de BRT que eles fizessem esse trabalho, que ninguém pode fazer isso a não ser o policiamento, a não ser a guarda municipal. E agora ele voltou atrás e agora liberou geral, anda quantas pessoas quiserem andar. E alega aí que as pessoas vão andar nos transportes coletivos, com um espaço de 1 metro quadrado, pelo amor de Deus. Como ele falou outro dia, vou abrir os salões de cabeleireiro, mas não pode fazer sobrancelha, etc. É uma brincadeira absolutamente desnecessária. Nós estamos passando no Brasil, nos estados brasileiros, no município do Rio de Janeiro, muitas situações gravíssimas e que vamos ter outras complicações a seguir, não tenham dúvidas. Agora, o que me chama a atenção, para a gente encerrar, que o meu tempo está se esgotando,
Foi uma entrevista hoje do prefeito de Caxias. Realmente, eu fiquei impressionado. Ele diz que não vai respeitar a justiça, que em Caxias está tudo normal, que não vai, que as mortes lá são normais, que aquilo mesmo aquelas pessoas que morreram tinham que morrer mesmo. Fala que não vai modificar, que ele vai desrespeitar a justiça, vai manter, não consegue fiscalizar o comércio, vai manter o comércio aberto. Nós estamos vendo Caxias como o segundo município do Rio em mortalidade. Não é o segundo em população, mas é o segundo em mortalidade. São essas condutas que a gente precisa convencer essas autoridades a não fazerem mais isso. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Está no momento do Rio de Janeiro entender que a flexibilização feita não tem controle, não está tendo controle. Não é verdade que os shoppings estão cumprindo o que é necessário. Não é verdade que as pessoas... E só se acusa as pessoas na praia. Não é só na praia, não. É na praia e em outros locais da cidade. Em outros locais da cidade. Não há por que abrir mais qualquer coisa. Não há por que o prefeito pensar em abrir o futebol. Qual é o problema do futebol? Não dá para se viver sem futebol há algum tempo? Vocês estão vendo que as pessoas estão se contaminando. O tenista lá fez uma reunião, contaminou todo mundo que estava jogando tênis com ele. Portanto, meus amigos, eu queria, mais uma vez, fazer um apelo, mesmo os colegas aqui que acham que está tudo correndo bem, que está na hora de abrir, que tem que abrir, etc., entendam o seguinte, a transmissibilidade desse vírus é muito grande. O número de pessoas infectadas, nós chegamos próximo do 1, teríamos que ter começado a flexibilizar quando tivéssemos menos de uma pessoa sendo contaminada por outra pessoa. Já voltamos a ter 1,53, 1,39 a 1,57 no dia de ontem. Ou seja, uma pessoa no Rio já voltou a contaminar quase 2 pessoas. Isso é uma ordem de crescimento muito grande. Nós não estamos aqui para o pior, quanto pior, melhor. Não é isso. Nós só queríamos entender por que nós não cumprimos as determinações que outros países fizeram com algum tipo de sucesso. Veja os Estados Unidos. Os locais que não cumpriram determinadas condutas estão cada vez mais piorando. Os Estados Unidos, que parecia seu presidente, como o daqui gosta de dizer que o vírus era fácil, ia embora, era uma gripezinha, já voltou atrás, já está apanhando politicamente cada vez mais pelas suas condutas irresponsáveis à frente do governo americano. Nós aqui estamos seguindo a mesma coisa. Espero, presidente, que a gente tenha boas notícias. Boas notícias é que a prefeitura, vamos dizer, volte atrás, recue, segure um pouco mais, tenha mais prudência para a gente não contar, a gente não estar constantemente abrindo o comércio e fechando os caixões. Com a palavra, doutor Marcos Paulo. Meu presidente, eu passei para o Paulo Pinheiro, mas eu estou aqui para falar. Então, com a palavra, o Babá. Obrigado. Só aproveitando que o Paulo está falando, o mesmo prefeito de Caxias, logo no início ele disse que essa doença não existia e que, na verdade, quem quisesse se curar era para ir à Igreja Universal, onde a secretária dele é vereadora, e é da Igreja Universal. Por coincidência, uns dias depois, ele pegou o coronavírus. Só que ele foi se cuidar lá no hospital de Rico, em Botafogo. E a população que se lixe. É esse senhor mesmo que está fazendo isso aí. Mas o que eu quero colocar aqui agora é muito importante. Dia 1º de julho vai ser a primeira paralisação dos APPs, que são aqueles trabalhadores que diariamente, dia e noite, ficam nas suas bicicletas ou motocicletas levando alimentação e que são muito mal pagos, sem direito trabalhistas nenhum, correm risco de vida, não tem proteção nenhuma das empresas que lucram muito com seu trabalho. E eu quero aqui ler documento que na verdade, representa as reivindicações desses trabalhadores. E eles colocam o quê? Que este é o movimento dos entregadores de todos os APPs, de todas as cidades do país. Cada um organizado com seu bolsão, que traga nas costas, com seus parceiros, sem liderança, pela melhoria da classe toda. A pandemia mostra para todos o nosso trabalho, o entregador é essencial. Se o Brasil não parou, é porque ele está andando sobre 2 rodas hoje. Mas corremos muitos riscos. Estamos recebendo mal
e somos desrespeitados todos os dias pelos aplicativos. A gente não quer ser chamado de herói, só quer nosso trabalho valorizado. No dia 1º de julho, os apps vão sentir no bolso que é a falta do trabalho desses companheiros. E as pautas deles estão aqui. Primeiro, aumento do valor por quilômetro. Com a pandemia e o desemprego, os aplicativos estão ganhando como nunca. Em vez de repassarem o valor para a gente que está na linha de frente, correndo risco e acidente de pegar Covid, eles jogaram todas as taxas e as entregas lá para baixo. Precisamos de um valor por quilômetro rodado e por pacote que dê para sobreviver. Segundo, aumento do valor mínimo. Tem dias que a gente acaba pagando para trabalhar. São horas nas ruas esperando o aplicativo tocar. Se não tiver taxa mínima que compensa ligar, o motor ou da moto ou a bicicleta a pegar sua bike, não dá para trabalhar. Terceiro, fim dos bloqueios indevidos. Os aplicativos usam qualquer coisa de desculpa para bloquear e desligar. Às vezes, é totalmente do nada. Chega de bloqueio e desligamento sem motivo. E tem que colocar todo mundo que foi bloqueado indevidamente agora de volta às ruas. RAP, fim da pontuação e prestação de local. Com o sistema de pontuação da RAP, estamos sendo obrigados a trabalhar no fim de semana para conseguir juntar os pontos para trabalhar o resto da semana. A gente tem que poder escolher quando quer ligar. O aplicativo não dá esse direito. Seguro de roubo, acidente e vida. Vários colegas perdem a vida ou ficam fisicamente incapacitados de trabalhar e sustentar a família. Enquanto o aplicativo está ligado, a gente está trabalhando para a empresa e os apps precisam se comprometer com a nossa segurança, caso a gente se acidente ou tenha os nossos equipamentos roubados, como bicicletas e motos. Auxílio pandemia, EPS e licença. Na pandemia, estamos na rua nos expondo ao coronavírus, mas precisamos de segurança para trabalhar. Os apps precisam pagar os custos dos equipamentos de proteção e, caso alguém pegue o Covid-19, precisam pagar um auxílio doença para se recuperar em casa. São essas reivindicações de trabalhadores que estão aí, que a gente mantém contato todos os dias, que vê nas ruas, eles circulando, estão passando por problemas seríssimos e, por isso mesmo, no dia 1º de julho, eles vão parar a nível nacional para mostrar para essas empresas que só querem o lucro que esses trabalhadores não aguentam mais a exploração. É dia 1º de julho a paralisação de todos os apps a nível nacional. E aqui, no Rio de Janeiro, então, vai ser, na verdade, uma paralisação de todas essas empresas. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Marcos Paulo. Presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos e todas que estão nos assistindo pela TV Câmara, nos assistindo pela internet, boa tarde. Eu venho trazer aqui, ano passado, contra a raiva e um grande risco que, neste ano, nós também corremos de não haver a vacinação. Isso é uma tragédia anunciada para que animais e pessoas estejam com sua vida em risco e possam estar em volta da vacinação. Diante dela, eu entrei com uma representação no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, tanto a União quanto o ano raiva, até porque em março, uma dor por causa da raiva, com a vacina, e a gente espera que a Prefeitura do Rio de Janeiro
junto com o Estado do Rio de Janeiro e a União, promovam essa vacinação. É algo que nos preocupa muito e principalmente aos nossos animais de estimação, à população do município e do Estado do Rio de Janeiro. Outra questão que eu trago aqui, senhor presidente, e que eu repudio, foi a forma truculenta com que o segurança presente e alguns funcionários da Conlurb conduziram a situação de abordagem a moradores em situação de rua no centro da cidade, retirando pertences como cobertores e até mesmo documentos desses moradores em situação de rua. Isso é inaceitável, até porque se o morador não quer ir, é um direito dele continuar nas ruas. E aqueles que têm o seu companheiro, um animal de estimação com ele, ele não tem para onde levar o seu animalzinho de estimação. E é em função disso que eu, junto com o vereador Raimon, criamos um projeto de lei para que o morador em situação de rua seja abrigado junto com o seu companheiro, com o seu animal de estimação. E eu colocarei no grupo e pedirei apoiamento e também está aberta a coautoria esse projeto de lei para que a gente possa, sim, ter um acolhimento conjunto do animal, que é o companheiro do morador em situação de rua. Até porque, se o morador aceitar ir, nós teremos aí um segundo problema, que é realmente a questão do abandono. E o abandono no nosso município e no nosso estado, infelizmente, ele aumentou muito nesse período de pandemia. E a gente não quer contribuir para o abandono. Ao contrário, nós queremos, sim, que a população se sinta acolhida e que os moradores em situação de rua possam se dirigir para o abrigo conjuntamente com o seu animalzinho de estimação. Então, eu solicito às senhoras e senhores vereadores que possam nos apoiar e, como falei, o projeto de lei em coautoria com o vereador Raimon, ele está aberto para todo e qualquer vereador que queira ser autor deste projeto. Eu entendo que é um projeto de extrema necessidade e que a gente precisa olhar para o morador em situação de rua com olhos bem atentos e que a gente veja que, principalmente agora, num período frio do ano, no inverno, a situação é muito pior e viver na rua é muito difícil. Então, por isso, a gente solicita que os nobres vereadores apoiem esse projeto, votem a favor desse projeto, para que a gente possa estar fazendo justiça com essas pessoas menos favorecidas, essas que passam realmente uma situação muito difícil e que eles possam ser abrigados conjuntamente com o seu animal de estimação. Porque nesse momento que toda a sociedade, que a família, que os amigos, que todos viraram as costas para o morador em situação de rua, ele tem ali o seu fiel companheiro. E o animal, além de ser o apoio psicológico dele, é o seu defensor, porque em situação de extrema violência que nós vivemos na cidade, no estado do Rio, numa situação em que o morador possa ser agredido, possa ser atacado, o animalzinho ele funciona como um defensor. Ele late avisando o perigo, ele defende o seu tutor. Então, é isso que a gente aguarda e que a gente espera da Prefeitura do Rio de Janeiro. Que a gente tenha aí o abrigamento conjunto do morador em situação de rua com o seu animalzinho de estimação. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. A palavra está franqueada. Quem quer fazer uso da palavra? Eu gostaria, senhor presidente. Brizola com a palavra. Senhor presidente, a taxa de contágio na cidade do Rio de Janeiro também voltou a subir, né? Ou seja, tanto no estado como no município, começa a subir de novo a taxa de contágio. Mais de 100 mil casos no estado e 6 mil mortos. Ou seja, nós percebemos que a taxa de contágio em maio era de 1,72, no início caiu para 1,03, onde começa o início da flexibilização, e no mês de junho, agora para esses finais, começa a subir 1,39, ou seja, classificada como alta. Ou seja, nós ainda percebemos no nosso estado, o fenômeno da interiorização,
ou seja, no interior do estado do Rio de Janeiro, fim de maio era 1,81, mais ou menos, muito alta, início de junho deu aquelas preparativas que antes estava mais ou menos um pouco de isolamento, um isolamento meia boca, vamos dizer assim, 1,35, e agora, no junho, que o Estado abriu, o município abriu, não temos uma orientação da Presidência da República, voltou a ficar muito alta de novo, 1,57. Né? Ou seja, as últimas semanas foi a pior no Estado desde o início da pandemia. Ou seja, só na capital tivemos um aumento de 52%, total de óbito acima de 34%. E isso nos diz, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos visto o aumento da população na rua, o prefeito tem sistematicamente abrindo a shopping, agora instituto de beleza, academias, enfim. Ou seja, as filas vão começar a aparecer na saúde daqui a 10, 15 dias. Vamos lembrar que no estado tem 3 mil profissionais com salários atrasados e a prefeitura, o prefeito, malvado, Crivella malvado, cortou a gratificação dos médicos e cortou o plantão extra dos médicos. Aliás, ontem a vereadora Tânia Basso falou uma grande mentira aqui dentro da Câmara de Vereadores. O tomógrafo da Rocinha está queimado, sim, senhora. Você sabe que o diabo é o pai da mentira. Tá? O tomógrafo da Rocinha está queimado, né? Por má instalação. E eu quero aqui trazer uma frase do médico infectologista, o Tanuri, que assessora a prefeitura, né? Que eu tenho certeza que ele não está sendo consultado por essas sandices do Crivella, tá? Que se comporta como um papagaio do Bolsonaro. Ele diz o seguinte: a curva que estava descendo parou, o que possivelmente foi efeito da flexibilização. Ou seja, tá? O próprio infectologista, o único, talvez, que nós conhecemos desse conselho, que são formados, na sua maioria ou na sua totalidade, por membros da secretaria, pago com encargos do Crivella, aliás, salários altíssimos, né? Eu não quero aqui questionar, mas inclusive acima do teto. Né? O que eu quero perguntar é onde está a resposta do ofício que encaminhei, senhor presidente, solicitando quem compõe esse conselho científico do Crivella. Cadê as atas? Né? Desde o dia 22 de maio não há resposta. Há sonegação de informação. Então, queria cobrar aqui da Câmara de Vereadores, da mesa diretora, que possa exigir essa resposta, porque é inadmissível que o vereador fique sem uma resposta. É um desprezo ao legislativo. Né? É um total desprezo, senhor presidente, senhores vereadores, e cobrando do presidente da Comissão de Saúde dessa casa. Né? Ele deveria ser o primeiro a atuar nessa questão, com todo respeito, mas é importante porque quando um conselho se faz parte e ele, de fato, coloca as políticas públicas, ele pode ser consultivo, deliberativo, mas ele tem por obrigação transparecer suas reuniões, porque está tratando de questões públicas. Quando você omite, na verdade, o que parece? Que ele está a reboque do prefeito Crivella. Então, senhor presidente, é lamentável essa situação, e eu quero lamentar aqui a ausência de vereadores, no meio de uma pandemia, com uma taxa de letalidade no país de mais de 1 milhão de pessoas infectadas, com mais de 50 mil mortos. O Rio de Janeiro é a segunda capital com mais incidência de mortes e pessoas infectadas. E cadê os vereadores? Por que não estão aqui? O ambiente é virtual, você pode usar o aparelho celular. O que estão fazendo agora? De onde estiverem, poderiam acessar o aparelho celular ou qualquer ambiente para poder votarmos questões da cidade sobre a saúde. Aqui eu vejo 19 vereadores. Aonde estão o restante? Então, senhor presidente, quem não está presente hoje na sessão, solicitaria, inclusive, que fosse descontado os seus dias de faltas aqui. A palavra continua franqueada. Ninguém vai usar a palavra, não? Eu gostaria, senhor presidente, gostaria. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Tarcísio. 4 minutos, Tarcísio. Ok. Já que, então, a gente teve um pouco mais de tempo nessa sessão, deixa eu falar um pouquinho, né, motivado aqui, inclusive, pela fala do vereador Fernando Ilha e depois pela fala do vereador Raimon. Né?
eu acho que essa Casa Legislativa precisa, de fato, olhar um pouco sobre a situação da cultura na cidade do Rio de Janeiro, né? A cultura é, além de uma dimensão humana fundamental, né, um direito de todo cidadão, de toda cidadã da nossa cidade, e assim deve ser tratada, ela é uma possibilidade, inclusive, muito concreta de movimentar a economia da cidade no processo de retomada quando ele vier. E, para isso, é decisivo que a gente auxilie, que a gente garanta a sobrevivência e a vida dos trabalhadores da cultura neste momento da pandemia. E, neste ponto de vista, existem uma série de iniciativas muito importantes a serem tomadas por essa Casa de Leis. Eu acho que o vereador Fernando William tem toda a razão. Seria muito importante que a própria Secretaria de Fazenda e que a própria Prefeitura resolvesse o imbróglio da questão do ISS. Ou seja, a desvinculação das receitas do ISS não era para ter acontecido a partir daquele projeto votado por todos nós aqui na casa. Não era no espírito daquilo que nós estávamos debatendo a discussão sobre a desvinculação de uma receita que é isenção de impostos, né? E, portanto, esse é um elemento importante. Se isso não acontecer, eu gostaria de propor, senhor presidente, que na próxima sessão extraordinária que nós tivéssemos, fosse considerada a possibilidade de colocar o PDL do nobre vereador Rafael Aloysio Freitas para votação. Eu acho que essa Câmara deveria tomar esta iniciativa. Ou seja, a imprensa está repercutindo, outras pessoas estão repercutindo, e isso é de acordo com aquilo que nós todos, vereadores, entendemos que não estava incluído no projeto da desvinculação o dinheiro, o pouquíssimo dinheiro que está na questão da cultura. Além disso, está na hora da gente dar um passo decisivo. Quero concordar com o vereador Raimon, que talvez uma audiência pública sobre a cultura seja muito importante nesse momento, convocada pela nossa comissão, né? E eu acho que quero corroborar aqui a sugestão feita pelo nobre vereador Raimon. E, ao mesmo tempo, propor e fazer um pedido aqui público. Eu estou precisando de mais uma assinatura apenas para colocar um projeto de lei na ordem do dia de uma próxima sessão. Eu fui um dos primeiros a ter projeto na ordem do dia, então agora, eu sei que não ser da base do governo, isso é uma dificuldade, né? Da base do governo consegue rápido as 26 assinaturas. Mas nesse processo que a gente instituiu e do qual eu não quero fugir dele, para um vereador que já aprovou um projeto, a gente está tendo aqui para vereadores agora aprovando 2, 3, 4 projetos, não sei se 4 chegou ainda, enquanto os vereadores da oposição têm uma dificuldade enorme de conseguir o apoiamento. Eu não acho isso correto. Queria pedir aos senhores vereadores o apoiamento para colocar em pauta, não se confunde com apoiamento para votar, com compromisso de votação favorável ao projeto, apenas que ele possa vir à baila para apreciação do conjunto dos vereadores. Eu tenho procurado apoiar o máximo de projetos possível. Queria pedir aos nobres vereadores que pudessem fazer isso, para que a gente pudesse debater na hora que viesse a questão da cultura. Mas o PDL do Rafael, como o PDL demora muito a ser votado, acho que a gente pudesse colocá-lo numa sessão extra de depois das 18 horas, assim que fosse possível. Vereador, se eu não assinei, eu gostaria de assinar virtualmente agora. Não, o senhor já deu um apoiamento, prefeito César Maia, já deu um apoiamento. Já assinou, muito obrigado. Eu também já muito obrigado. Já, o presidente Jorge Felipe também, ou seja, tem um montão. Eu só queria fazer o pedido, falta um para ver se eu consigo colocar ele na pauta na terça. Ele vai entrar lá atrás na ordem do dia e a gente vai ter que esperar a pauta abrir ou tentar verificar, mas eu acho que a cultura merece um pouco de atenção desta casa. E a gente tem iniciativas importantes do vereador Raimon, essa iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas, tem essa nossa que a gente está apresentando, e acho que uma audiência pública seria muito importante. Muito obrigado. Eu assinei a sua proposta? Sim. Obrigado, Fernando. Em tramitação, passa-se a ordem do dia. Em tramitação de urgência em segunda discussão. Projeto de Lei 1792, de autoria do vereador Felipe Michel, doutor Jairinho, Adalmir, Marcelo Ará, Marcelo Siciliano, doutor Carlos Eduardo, Júnior da Lucinha, Fernando William, João Mendes, Jorge Felipe, Matheus Floriano, Rinaldo Silva, Ítalo Ciba, que institui o memorial às vítimas da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Pela ordem, presidente. Em discussão. Pela ordem, vereador João de Moura. Presidente, eu estou verificando aqui a situação da quantidade de vereadores e esse projeto agora entrando em pauta. Eu gostaria de solicitar a verificação de quórum, por favor. Solicitado pedido de verificação de quórum pelo vereador João de Moura. Vou liberar o painel para que os vereadores possam... Presidente, pela ordem,
tem 19 vereadores na tela, né? Talvez é menos agora, que é a Tânia Almeida e o André da CGM. Então, ou seja, tem quórum para o trabalho. Talvez não tenha quórum para votar, né? Agora, eu acho que não precisa dar presença, né? Porque os vereadores estão na tela, né? É visível. É uma situação meio esdrúxula, né? Pedir verificação de quórum com os vereadores na tela, né? Vereador Brizola, eu não tenho como negar o pedido de verificação de vereador. Eu negou de uma outra vez, senhor presidente. Mas fato, tudo bem. não, eu não nego isso. Eu não nego isso. Por favor. Solicito a Vossa Excelência, presidente, que seja rigoroso em relação ao regimento e que aqueles vereadores, né, que não assinaram a presença e que não votaram em nenhum projeto, né, tenham o seu dia descontado. Com certeza, até porque a verificação é nominal. Né? Essa aqui é nominal, essa aqui não é verificação de quórum, é verificação nominal. Presidente, eu não estou conseguindo votar ali no meu celular. Você poderia me dar, registrar minha presença? Tá, eu também tenho que registrar minha. Vou tentar aqui por enquanto, mas é que eu não estou conseguindo. Na verdade, eu não estou achando o link. Então... Achei. Eu indiquei o link para a Vera Lins agora há pouco lá, Brizola, se você quiser localizar. Acho que eu achei aqui 15 horas. Deixa eu ver. Achei. Vou encerrar a votação. Encerrada a verificação. Registrar a presença 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar nem para o prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para a próxima terça-feira, às 15 horas. Obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Obrigado aos técnicos, servidores da Câmara e a todos aqueles que